Alguns cientistas desta vez conseguiram deixar Kong nervoso. Isso porque eles conseguiram despertar uma criatura que estava adormecida já fazia muito tempo, e agora ele é obrigado a derrotá-la. Neste vídeo quero trazer o resumo do filme Kong, A Ilha da Caveira, lançado no ano de 2017. O filme inicia no ano de 1945 e duas aeronaves acabam caindo, porque estavam em um duelo em pleno ar. O primeiro piloto é japonês e ele precisa fugir rapidamente, porque seu adversário vem logo em seguida atrás dele para finalizá-lo. Só que ele não contava que sua munição iria acabar logo naquela hora. Agora, é o outro soldado que sai correndo atrás dele para finalizá-lo. O fim da perseguição se dá em cima de um desfiladeiro, então ele não tem outra alternativa a não ser lutar contra seu adversário. Mas enquanto a luta estava acontecendo bem ali no alto, Kong chega bem naquela hora e encerra a batalha. Avançando no tempo, chegamos no ano de 1973, e vemos Bill indo marcar um encontro com o senador, para tentar conseguir o financiamento de uma expedição até a Ilha da Caveira. Quando ele encontra com o senador, começa a falar de seus planos, e o que ele havia encontrado nela. Quando ele fala de navios que foram afundados nas redondezas, o senador acaba deixando ele falando sozinho e vai embora. A cena muda para o Vietnã, onde um grupo de soldados estava voltando para casa após uma campanha militar. Mas naquela mesma noite, o general Packer acaba recebendo uma outra missão, que era levar Bill e seu grupo para tal ilha desconhecida. Agora Bill precisa encontrar um batedor para essa missão, então ele vai até a ilha de Saigon. Ele estava procurando por um homem chamado James, que tinha uma certa habilidade em rastreamento. Depois que James fica sabendo para onde seria a tal missão, e o risco que todos iriam correr, então o valor que ele costumava cobrar sobe 5 vezes mais, além de pedir um bônus extra, porque sabia que muitos não chegariam vivos. Bill sabia que o valor que ele estava cobrando era muito alto, mas como não tinha outra escolha, acaba aceitando a proposta. Dentro do navio Athena, e antes de chegar em seu destino, eles precisavam passar por uma forte tempestade que estava escondendo a visão da ilha. Dentro dos helicópteros eles passam por uma forte turbulência, mas conseguem atravessar sem sofrer nenhum dano. A equipe precisava achar um lugar seguro para montar todos os equipamentos para medir o solo daquele lugar. Então, para isso, eles lançam granadas no meio da floresta que causa diversas explosões, afugentando diversos animais. Só que isso foi a maior burrada que eles cometeram em suas vidas. Em seguida, uma mão gigante golpeia o helicóptero, fazendo um soldado cair lá de cima. Os soldados das aeronaves parecem não acreditar no que eles estão vendo e ficam todos paralisados enquanto assistem à cena de terror. Imediatamente a ordem para atacar o gorila é dada, então todas as aeronaves começam a disparar contra ele. E claro que Kong não iria ficar só olhando, então ele vai para cima dos soldados, somente com 30% de sua força. E eu vou falar algo para você, isso não seria nada difícil dele enfrentar, já que ele já superou adversários maiores e piores. Packer tenta avisar seu soldado, e eu vou traduzir o que ele está dizendo. Cuidado com a pisada, cuidado com a... Coitado, menos um no filme. Parece que quanto mais Kong ataca, mais nervoso e zangado ele vai ficando. Isso porque ele só queria silêncio, porque naquele lugar os soldados não podiam estar fazendo tanto barulho, porque seu adversário, o monstro que havia matado seus pais há muito tempo, naquele momento estava tirando um cochilo. Deixa eu traduzir o que o soldado está dizendo. Cuidado com o arremesso, sai da aeronave rápido, cuidado com o arremesso.
Acho que ele está perdendo tempo, porque parece que ninguém está escutando ele. Agora o que esse aí está dizendo é Homem-Pássaro ou Homem-Gaivota, algo assim. A essa altura do campeonato já estava uns 10-0 pro Gorila, e depois de acertar a última aeronave e voltar a ter aquela paz que ele queria no início, então ele acaba indo embora. Agora entra em cena o batedor, que é exatamente alguém que analisava a situação, falava que eles se ferraram, e que vão se ferrar mais ainda quando entrarem mata dentro. Depois ele vai na frente guiando o grupo, e James era o cara para esse momento. Em seguida, alguns soldados recolhem as plaquinhas de identificação de cada soldado que havia sido degolado pelo gorila. Agora o caldo engrossa para Bill, o mentiroso que já tinha ido aí na Ilha da Caveira anteriormente com uma expedição. Pecker fala que não irá descansar enquanto não se vingar do gorila, depois entra mata adentro. Então ele precisa voltar ao acampamento, mas antes disso, tem um certo imprevisto, ao passar em uma floresta de bambu. Nesse momento uma aranha gigante estava atacando os soldados, então eles precisam agir rapidamente, e para isso começam a atirar e cortar as pernas do animal. Mesmo com tanto empenho em salvar o soldado, tudo era em vão, porque ele acaba sendo golpeado pela aranha e perde a vida. Em seguida eles descarregam boa parte de sua munição contra a aranha e finalmente conseguem abatê-la. Bill já estava ferrado, agora ele acaba se ferrando ao quadrado. Vamos agora ver o outro grupo que neste momento está indo em direção ao ponto de extração, onde eles serão resgatados. Pelo que parece, o caminho por onde eles estão indo é tranquilo e suave, porque até o animal que eles encontram é manso. Nesse momento o soldado já estava todo borrado, mas James está dizendo, calma, se correr o bicho pega, se ficar ele come. Depois de andarem 2 horas de caminhada na ilha, eles chegam a um santuário indígena, mas logo são cercados por um grupo de nativos completamente armados. Sem esperar que o pior aconteça, o tenente Hank se apresenta todo empolgado para eles. Ele era aquele soldado que apareceu no início do filme dando tiros para todo lado. Então, depois de se apresentar, ele fala da Ilha dos Nativos e que foi acolhido há 29 anos atrás por eles e passou todo esse tempo ali. Também fala de Kong. Ele conta que todos vivem isolados dentro de uma muralha, e isso era o que os deixavam seguros contra os animais da ilha, sem contar que eles tinham a ajuda de Kong. Mas os lagartos gigantes que viviam no subsolo mataram os pais do gorila, então ele pegou para si a responsabilidade de cuidar de todos que viviam naquela ilha contra os ataques dos lagartos. O tenente explica que Kong não é ruim, o fato dele ter atacado as aeronaves foi porque ele não queria deixar que o barulho das explosões despertasse esses monstros, porque o pior deles estava descansando naquele momento. E que naquele momento ele não estava preparado para enfrentá-lo, porque estava se preparando e se fortalecendo para se vingar da morte de seus pais. Vamos então para o outro lado da ilha, onde um soldado que estava perdido e esquecido aparece, e em seguida Kong também resolve se juntar a ele. Ele para lavar seus ferimentos que teve na batalha contra os soldados, mas logo é atacado por um polvo gigantesco, mas ele é muito fraco para ele, e acaba virando jantar. O que sobrou ele leva para comer mais tarde. Enquanto isso, na tribo dos deixados para trás, o soldado se alegra juntamente com James ao descobrir que eles estavam indo até o ponto de extração para serem resgatados. Então ele fala que não conseguiriam chegar lá pela floresta, devido aos perigos que ela oferece. Então oferece um avião-navio. Isso mesmo, pedaços de sua espaçonave que não prestava mais para voar, mas dava para navegar. O único problema era que tinha que fazer alguns reparos. Nessa hora a mulher escuta alguns gritos de um animal do lado de fora, e ao chegar lá encontra esta cena. Ela até tenta ajudar o animal a sair. Até parece que iria conseguir, mas Kong acaba dando uma ajuda para ela.
Vamos agora para um bambuzal, onde o soldado perdido estava tentando encontrar sinal de internet no meio da mata, para se comunicar com o outro grupo, quando o banco aonde ele estava assentado se transforma em um inseto gigante. Ele de início se desespera, mas o animal era inofensivo, e logo em seguida vai embora não dando a mínima para ele, que sorte ele teve. Mas parece que a sorte dura pouco tempo, nem tempo de comemorar ele conseguiu ter. Voltamos agora para a ilha dos nativos, e James está se esforçando para consertar o que eles chamam de barco, para tentar dar início ao plano de fuga da ilha. E podemos ver que ele conseguiu fazer o barco funcionar. Nesse momento a equipe de Pecker consegue fazer o rádio funcionar, e um sinalizador é lançado para o alto, para eles poderem se encontrarem. Agora que eles se encontraram, Pecker informa que ainda faltavam para ser resgatado, e era o soldado que já havia virado papinha de monstro no meio do bambuzal. E uma briga se inicia, porque Henker informa que o lugar aonde ele estava, ficava depois do Vale dos Lagartos. Já sabemos quem venceu a disputa, então vamos com eles. Eles chegam a um vale de ossos, e lá estavam os ossos dos pais do gorila, morto pelos monstros. O plano era atravessar sem chamar a atenção deles, mas em todo filme, sempre tem que ter um. O barulho faz com que um lagarto saia do buraco e se aproxime deles. Todos os soldados se escondem, e logo em seguida, quando o monstro vomita, os ossos do esqueleto do soldado do bambuzal caem para fora, juntamente com sua coleira de identificação, fazendo James perceber que eles não têm mais ninguém para resgatar. O monstro acaba desistindo de procurar, e quando eles estavam indo embora, Bill mais uma vez acaba se ferrando quando ferra tudo. Porque ele tira uma foto, e a luz da câmera começa a disparar. Coitado, e Bill encerra sua participação no filme. Depois o lagarto come mais um, e os soldados ficam em alerta para se defenderem. Essa espada era daquele soldado no início do filme que estava perseguindo Hank, e agora ele estava usando ela. Essa é uma longa história. Parece que o armamento do exército não estava fazendo efeito naquele monstro, porque sua carcaça era grossa, e as balas não conseguiam furá-lo. Depois de golpear um soldado que estava em sua metralhadora, o animal vai atrás da mulher, que tem que correr entre os esqueletos para não ser devorada. Pecker ordena que um soldado use o lança-chamas para tentar parar a criatura, mas parece que isso não deu muito certo não. Porque com apenas uma rabada, ele lança o soldado para longe. E o que estava ruim acaba piorando, porque logo em seguida uma grande explosão acontece, e mais um soldado acaba ficando desacordado. James pega a espada do soldado, e umas aves aparecem não sei de onde, e nem como elas aparecem ali, e em seguida ele corre para ajudar o soldado que estava caído, mas na verdade quem ajuda mesmo é a mulher que joga um isqueiro causando uma grande explosão. Hanks alerta Pecker para ele dar meia volta, porque o lugar onde eles estavam era o ninho dos monstros, mas parece que ele não queria ir sem seu soldado. Então nesse momento James acaba entrando na conversa dizendo que o tal soldado já havia sido devorado fazia muito tempo. Mas como o coronel estava com segundas intenções, o que na verdade ele queria era mesmo se vingar do gorila. E usou o resgate do soldado para seguir seu plano. Depois de 1 hora de caminhada, eles chegam até o arsenal. Enquanto eles preparam a armadilha, James e Mason sobem em um alto de uma montanha, para tentar ver para que lado deveriam seguir. E é nessa hora que Kong aparece para eles, e a mulher acaba conseguindo fazer contato com ele, e ficando em seguida nostalgiada. Acho que é assim que fala. Em seguida Pecker explode algumas bombas no rio, para chamar a atenção de Kong, só que ele ainda não sabia que podia acordar o pior dos lagartos. Então James, Mason e Hanks vão até o local onde eles estão, para tentar ajudar o gorila de alguma forma. Mas quando chegam lá, a batata já estava assando pro lado do gorila.
Kong fica encurralado no meio das chamas, e até ataca alguns soldados. Mas no final, devido às queimaduras, ele acaba ficando fadigado, e cai desmaiado por alguns segundos. Esta era a oportunidade para o coronel pôr fim ao reinado de Kong, mas James naquela hora não queria deixar que ele finalizasse ele, apontando uma arma contra ele. Ele estava prestes a usar um detonador caseiro que ele mesmo fez ali, para acabar com o gorila. Mas do nada, alguns soldados se voltam contra ele, para não deixar ele acionar o explosivo. Na verdade, nem precisava, porque eles com as explosões, acabaram de acordar o monstro que havia matado o pai de Kong, e agora tá todo mundo encrencado. Então naquela hora, Kong olha para Pecker, e eu vou traduzir o que ele falou. Me ferrei. Kong estava completamente debilitado e sem condições de lutar, mas ele consegue reunir forças ali mesmo, e parte pro tudo ou nada. Enquanto isso, todos aproveitam e correm para continuar viagem rumo ao ponto de extração. James pede que a mulher suba em um alto monte, para tentar enviar um sinalizador para o resgate. Enquanto isso, no caminho, um soldado kamikaze decide explodir suas granadas quando o monstro chegasse perto dele. Mas quando o monstro se aproxima, novamente ele aplica uma rabada, igual o outro tinha feito, e lança o soldado para praticar alpinismo. Em seguida, Kong aparece em alto estilo, já aplicando uma pedrada no monstro, igual a gente fazia na adolescência. Ele tenta quebrar a mandíbula do animal, mas ainda estava muito fraco, sem falar que o monstro era o monstro, o pior de todos. Depois de aplicar um golpe de Muay Thai, Kong acaba ficando mais zangado ainda, então pega um tronco de árvore e decide praticar um pouco de beisebol. Então o monstro decide aplicar um golpe de Muay Thai no gorila, fazendo ele ficar preso em um navio cheio de correntes. Quando ele estava prestes a dar o golpe final, os soldados decidem ajudar Kong, usando uma super hiper metralhadora errada. Eles conseguem chamar a atenção da criatura para si, e o monstro decide deixar Kong ali por enquanto. Quando o gorila se levanta, percebe que está acorrentado e naponta uma âncora. Então ele acha que é um dos personagens de Cavaleiros do Zodíaco, exatamente Shun de Andrômeda, que tinha o poder de controlar as correntes. Com a força da pancada, a montanha onde Mason estava acaba sendo quebrada, e a mulher cai na água. Kong agora tem que enfrentar o animal, e ao mesmo tempo salvar a garota. Mas ele tem que fazer isso rapidamente, porque ela estava desacordada. Então ele aplica um de seus melhores golpes, que é uma de esquerda no queixo. Esse golpe é batata. Em seguida salva a garota. Mas o monstrengo acaba se levantando e abocanhando logo a mão em que a garota estava. Kong agora não tem outra escolha a não ser aplicar seu golpe final, onde ele arranca a língua juntamente com as entranhas do monstro. Depois do Fatality, eu vou resumir como ficou o final da história. Kong passa a reinar a Ilha da Caveira por alguns anos, e o grupo de soldados que ficaram vivos volta para casa, sem receber o valor que Bill ficou de pagar para eles, porque ele morreu. E se você gostou do resumo, acho que eu mereço pelo menos um like. Te espero no próximo vídeo.